Olá! Quando nós entramos no campo da discussão sobre física quântica, existe um bocado de físicos que negam a presença da consciência nos processos quânticos. Através dos meus vídeos aqui no YouTube, eu já tenho falado bastante desses físicos que negam a presença da consciência na física quântica. O problema desses caras é que eles dogmaticamente querem explicar a física quântica através da física clássica. E isso é impossível. Eles fazem isso porque eles têm medo de metafísica, eles têm medo de essência, eles têm medo de espiritualidade. Esses físicos, eles permanecem refém de um modelo ocidental de cultura, no qual as nossas universidades estão formatadas. Neste modelo ocidental de cultura, nas nossas universidades, não ensinam nem metafísica, nem essência. E o modelo ocidental de cultura produziu uma ciência sem alma, uma ciência sem metafísica. Vocês não têm ideia do quanto eu próprio sou atacado aqui no YouTube através dos meus vídeos. Até com críticas moralmente ofensivas, só porque eu defendo a presença da consciência no processo do colapso da função de onda. Então, por causa disso, eu resolvi produzir este vídeo destacando aspectos, né, da matemática e da física, para fundamentar com lógica e ciência que esses físicos estão errados. Então eu quero dar esta base científica, esta base matemática, para provar que, de fato, a consciência está presente no processo do colapso da função de onda, nos processos quânticos. Aliás, pretender explicar a fenomenologia quântica, ainda insistindo nos recursos da velha física clássica, isso traduz um comportamento intelectual que está na contramão do próprio desenvolvimento da ciência. Então, esses físicos estão desatualizados. Eu quero aqui fazer um pequeno retrocesso para vocês entenderem bem o que eu estou falando, porque no final eu vou fazer um resumo que aí você vai ver por que este assunto tem a ver com a sua vida, tem a ver com os seus relacionamentos, com o seu dia a dia. Mais ou menos lá pelo final do século XIX, em torno de 1900, havia uma euforia entre os físicos, pela qual acreditava-se que a física naquela época já tinha descoberto quase tudo. Quase mais nada havia para ser descoberto pela física. Lord Kelvin, que na verdade foi um grande físico e engenheiro britânico, o nome dele era William Thomson, ele chegou a afirmar que havia apenas duas nuvenzinhas no céu da física que ainda não havia sido explicada, porque o resto já estava tudo explicado. Então vejam vocês, né, que neste panorama da física daquela época, havia um espírito de autossuficiência na física.
e a física já tinha sua maioridade. Ironicamente, aquelas duas nuvenzinhas que ainda não haviam sido explicadas, né, citada por William Thomson, e essas duas, uma era o problema do éter, e outra era o problema da radiância espectral, né, dos corpos metálicos aquecidos. E, ironicamente, foram essas duas nuvenzinhas que deram origem à física quântica e à teoria da relatividade. E essas duas teorias, elas declararam a insuficiência da física clássica para explicar, de uma parte, a microrrealidade e, de outra parte, a realidade cósmica celeste. Então, vejam vocês que a física clássica foi desbancada, não obstante a arrogância dos físicos da época. Conclusão: nós nunca devemos fechar questão em matéria de ciência, em matéria de conhecimento, como os físicos clássicos estão fazendo atualmente. Eles fecharam a questão. A consciência não está presente nos processos da física quântica. Eles estão repetindo o mesmo erro que os físicos cometeram naquele panorama da física de há 120 anos atrás. E quebraram a cara. Esse espírito de autossuficiência daquela época também contaminou o campo da matemática, né? E os matemáticos da época também achavam que no campo da matemática quase tudo já havia sido produzido. A tal ponto de num congresso internacional de matemática de Paris, em 1900, o físico David, aliás, o matemático, famoso matemático, David Hilbert, desenvolveu um trabalho, né, que foi chamado de Programa de Hilbert, onde ele postulava que a matemática também era autossuficiente. E era um esquema com base em axiomas, né, que a matemática resolvia todos os problemas que poderiam surgir neste campo da matemática. Então, a lógica matemática, ela era completa, ela era suficiente, ela dava conta de qualquer problema que surgisse dentro da matemática. Outros matemáticos também se empenharam, né, nisso. Bertrand de Russell, por exemplo, e Alfredo Whitehead, também foram matemáticos que trabalharam neste modelo, né, pretendendo uma matemática suficiente e independente. Mas ocorre que em 1931, um matemático brilhante austríaco, Kurt Gödel, inclusive foi o ídolo do Einstein, e Kurt Gödel ensinava matemática para Einstein. Em 1931, ele provou, né, através de um teorema, que hoje é chamado de Teorema da Incompletude, provou que a matemática não é autossuficiente, que existem limites para a matemática. A questão é mais profunda, mas eu vou ficar com isso aqui para vocês entenderem assim, panoramicamente. Segundo o teorema da incompletude de Kurt Gödel,
sempre haverá afirmações verdadeiras, né, que nós chamamos de axiomas, mas que não podem ser provadas dentro de um sistema matemático. Sempre é possível um axioma que transcende a matemática. Sempre vai ficar de fora uma afirmação sobre números naturais. E mais tarde, Alan Turing, matemático britânico, deu o golpe de misericórdia quando demonstrou que também os próprios algoritmos têm limites. Existem coisas que os algoritmos não podem representar. Então, através do teorema da incompletude de Kurt-Gödel, e isso atualmente é aceito por matemáticos e físicos, a matemática é incompleta. Ela não é autossuficiente. A síntese disso tudo aí que nós podemos fazer é a seguinte. É óbvio que no seu em si a matemática se impõe à mente humana. 2 mais 2 é 4. 9 vezes 3 é 27. Então, isso não dá para contestar. A matemática tem a sua própria urdidura interna, né, que se impõe. Ela é assim. Sempre vai ficar, porém, aqui, no fundo, a tese de David Hilbert afirmava isso, independência da matemática. Porém, a prova de Gödel mostrou que a matemática está limitada à mente humana. A matemática, ela está limitada ao poder da mente do matemático, de propor axiomas que estão fora do sistema. A intuição sempre pode propor uma condição que a matemática não explica. Este foi o espírito do teorema da incompletude de Kurt-Gödel. Então, a síntese que nós podemos fazer é que, com base nisso, mesmo que a matemática exista separadamente da nossa consciência, para aparecer no mundo, para existir no mundo, a matemática necessita de uma consciência. E essa consciência lhe impõe limites. É assim, a matemática é uma realidade que ela é uma realidade emergente. Ela emerge de uma consciência. Ela só existe onde há uma consciência para pensá-la. Não é a mente que cria a matemática. Mas, para a matemática poder aparecer no mundo, ela tem que emergir de uma consciência. Ou seja, é necessária a presença da consciência no estudo da matemática. A matemática emerge da consciência. Emergir, o sinônimo é manifestar-se. Ela só existe através de uma consciência. Então, a presença da consciência, a presença do matemático é necessária para a matemática existir. A matemática não existe fora de uma mente. Ela não impõe as suas regras, as suas relações, sem uma atividade mental. Então, ela exige a presença de uma consciência. Tá certo? E é interessante que os físicos clássicos que negam a presença da matemática na física quântica aceitam, aliás, que negam a presença da consciência na física quântica, incompreensivelmente, eles aceitam a presença da consciência na matemática.
Até aí, tudo bem. Agora, será que isso acontece no campo da física quântica também? Veja bem, você já ouviu falar do princípio da incerteza, né, de Werner Heisenberg, que é um físico alemão ganhador de prêmio Nobel. Ele diz mais ou menos assim: quando você faz um experimento, usa instrumentos para observar uma partícula quântica, você nunca pode, não é possível você observar o local onde a partícula se encontra e a sua energia, o seu movimento, ao mesmo tempo. Essas duas coisas não podem ser captadas num único ato de observação. Se você, por exemplo, se você quer determinar com precisão o local onde uma partícula se encontra, você é capaz de fazer isso. Só que a precisão na medida da energia dessa partícula vai ficar comprometida. Aí, se você quer aumentar a precisão para determinar o movimento, a energia da partícula, fica comprometida a precisão da medida do local. Esse limite também foi estabelecido para a mecânica quântica, então, né, o limite que nós vimos aqui em relação à matemática, né? Então, nenhum experimento é capaz de mostrar com precisão o lugar e a energia de uma partícula ao mesmo tempo. Mostrar com precisão. Essa precisão do experimento só é possível quando a posição espacial, por exemplo, da partícula e a sua energia são observadas separadamente. Nós já falamos. É a mesma coisa que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. As duas, é exatamente isso. As duas coisas você não pode fazer. Ou você chupa só cana e não subia, ou você subia, mas não chupa cana. O princípio da incerteza de Werner Heisenberg, trazido para a vida prática, é isso. As duas coisas para fazer ao mesmo tempo não dá. Então esse aí é um limite, né? Um limite que é imposto também para a física quântica. Só que quando o físico observa um único aspecto, aí então é possível uma maior precisão. E esta precisão, então, da partícula quântica se revela para a mente do observador. Então, aqui também nós vemos que a coisa depende da presença de um observador. É a presença de um observador que trouxe esse problema à tona. Foi preciso observar a partícula para o princípio da incerteza surgir. Para você observar uma partícula quântica, você precisa jogar luz, jogar fóton. E para você determinar o lugar com precisão, você precisa um poderoso feixe de luz. Portanto, aumenta a energia. Quanto maior a precisão, mais energia você precisa jogar para observar. E quando você joga energia, essa energia afeta a partícula quântica. Desloca ela. Então, quando você capta ela, a própria energia com a qual você observa já deslocou a partícula. A base prática do princípio da incerteza é essa. Tá? Então, uma pergunta aqui que nós poderíamos fazer. Afinal, o que o teorema da incompletude de Kurt-Gödel e o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, o que essas coisas querem nos dizer? Que significado um físico é capaz de ver nesses dois fundamentos? Eu respondo. Veja, tanto a matemática quanto os processos da natureza
os processos quânticos, têm existência somente quando eles emergem de uma consciência que lhes observa. Consciência de um matemático ou a consciência de um físico. É só assim que essas coisas têm existência. Portanto, isso nos leva a postular, com razoabilidade, que o fundamento último da realidade é a consciência. A consciência é como um túnel que faz os entes matemáticos e os entes quânticos emergirem na realidade material. É como um nascedouro, né? Eles entram na nossa realidade através da consciência do observador, da consciência do matemático ou da consciência do físico. Aliás, entre muitos filósofos, essa ideia de emergência, ela é intelectualmente bastante trivial. Em filosofia, para aceitar essa ideia, você não precisa ficar epistemologicamente perplexo, nem tomar sustos, quando nós afirmamos que a consciência é o fundamento último da realidade. Isso os filósofos aceitam trivialmente, sem tomar susto, sem achar estranho. Isso é normal. O que os físicos clássicos não fazem. Aliás, uma denúncia. Os físicos clássicos leem muito pouco fora da física. A cultura, via de regra, porque tem exceções louváveis, mas via de regra, a cultura dos físicos, esses físicos empedernidos, epistemologicamente dogmáticos, que negam a consciência na física quântica, eles leem muito pouco. Eles não leem filosofia, eles não leem metafísica, eles não leem neurociência, não leem biologia. Quando a gente conversa com um desses caras, 5 minutos já é o suficiente para colocar em relevo, destacando a nu, o elevado índice de ignorância intelectual desses caras. Fenômenos da macro-realidade. Por exemplo, para nós estudarmos a macro-realidade, as coisas que nos tangem, coisas pequenas ou grandes, nós utilizamos com sucesso a física clássica, a física de Newton. Para isso, a física clássica funciona, uma beleza. Agora, se nós quisermos nos afundar na micro-realidade, lá no âmbito do muito pequeno, a física clássica não funciona. Ela é insuficiente. Exemplo, a ideia de que os elétrons eles são bolinhas que giram em torno do núcleo atômico, esse modelo, que é o modelo de Bohr, né? E é o modelo que eu e você aprendemos lá no segundo grau, na física do segundo grau. Esse modelo, ele não funciona quando se refere aos átomos. A física clássica não funciona quando a gente estuda partículas, estuda elétrons e prótons e nêutrons. Né? Então, é preciso introduzir outros fatores. Você não é matemático, você não é físico, então você não tem obrigação de saber. Mas a hora que você dá uma olhadinha lá no Google, a equação de Schrödinger, você vai ver que na equação de Schrödinger existe duas coisas mal assombradas em matemática. Uma em matemática e outra em física. Lá aparece a raiz quadrada de -1, que é um número complexo. Ora, os matemáticos não sabem para que esse número serve. Não sabem
Porque esse número existe na natureza. Então, por isso que eles chamam de números imaginários, né? E, no entanto, na equação de Schrödinger, aparece a raiz quadrada de menos 1, que é um número imaginário, um número complexo. Tá certo? Então, tem mistério na parada aí. Onde aparece a raiz quadrada de menos 1, tem mistério na parada. E mistério é metafísica. Segundo, aparece também na equação de Schrödinger o H, que é a constante de Planck. Onde aparece a constante de Planck significa que se trata de uma coisa muito pequena. Porque o número H, a constante de Planck, é 6,629 vezes 10 na menos 34 joules segundo. É uma energia, é uma potência, né? Portanto, é uma potência muito pequena. Pequena mesmo. Então, onde tem a constante de Planck, tem realidade quântica, tem mistério. Porque nós sabemos que a realidade quântica não implica nem em tempo, nem em espaço. E uma coisa que não tem tempo e não tem espaço não pode ser física, tem que ser metafísica. E você não precisa ser muito inteligente para concordar com isso. Então, a própria equação de Schrödinger, né, que ela mostra onde é maior a probabilidade de um objeto quântico ser observado no espaço, essa equação só foi montada introduzindo-se aspectos e fatores que se referem a âmbitos metafísicos, que é o número imaginário, a raiz quadrada de menos 1, é a constante H de Planck. Então, aceitar a equação de Schrödinger é aceitar fatores metaespacial, metatemporal, metafísico, metafenomênico, metacósmico. É aceitar metafísica. A física clássica não trabalha com metafísica. Esse é o problema. Por isso os físicos clássicos não aceitam a consciência. Pois aceitar a consciência significa aceitar a metafísica, porque a consciência também é metafísica. Esse é o problema, né? Agora aqui vem uma parte grave. Vem uma parte grave. Ao aceitar a equação de Schrödinger, esses físicos que negam a consciência, eles implicitamente aceitam a metafísica, mas negam a presença da consciência na metafísica, que também é metafísica. Então, trata-se de dois pesos e duas medidas? Aceitam a metafísica na equação de Schrödinger, mas não aceitam uma realidade, a consciência no ato da observação. Isso é desonestidade intelectual. Isso é falta de lisura científica. Nós vimos que a consciência transcende tanto a matemática quanto os processos da natureza. Porque é graças à consciência que os entes matemáticos surgem no mundo. E é graças à consciência que os entes fenomênicos entram no mundo. De um lado a matemática e do outro a física quântica. Onde que eu quero chegar agora? Primeiro, lembrar sempre uma coisa que eu sempre lembro, princípio da simetria. Cada vídeo meu, eu já tenho quase 100 vídeos no YouTube, eu insisto nisso. Princípio da simetria. As leis da física são invariantes. Elas permanecem sendo a mesma coisa no tempo, no espaço. Tem uma série lá de simetrias, né? E então, assim, numa síntese para você entender, você que não é nem físico nem matemático, as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade humana.
E a macro-realidade humana inclui consciência. Não existe realidade humana onde não existir consciência, porque a essência humana é consciência. Isso qualquer filósofo de meia pataca sabe. A essência humana é a consciência. Não existe realidade humana se não existir a consciência. Então, isso significa que a consciência também transcende a realidade humana. E aqui é que vem a parte boa. Aqui é que vem a parte muito massa. A parte que vai mostrar para você que tudo isso aí, essa langanha toda que nós estamos falando até aqui, tem um significado prático na sua vida. Qual é? A consciência, ao transcender a matemática e a transcender a realidade fenomênica, transcende também os nossos contextos. E a realidade humana transcorre dentro de contextos. E isso significa que os seus problemas só existem dentro de contextos. Como a realidade humana transcende os contextos, vai além dos contextos, ela também transcende os seus problemas. A sua consciência transcende as suas tragédias, transcende a sua doença, transcende a sua solidão. Portanto, você pode não ser solitário. Você pode encontrar alguém para a sua vida. Você pode curar o câncer. Pode salvar a empresa da falência. Você pode sair das drogas. Você pode concretizar um projeto de uma viagem, um projeto de um doutorado, aquisição de um carro, aquisição de uma casa, vender uma casa. Por quê? A venda de uma casa, a cura de um câncer, um encontro com o grande amor da sua vida, essas coisas todas se dão dentro de contextos. E a física quântica é maior do que os contextos. Então, o Criador é maior do que a criatura. O relojoeiro é maior do que o relógio. A causa é maior do que o efeito. Então, eu mostrei para você evidências matemáticas através do teorema da incompletude de Gödel e através da física, através do princípio da incerteza de Werner Heisenberg, com base mesmo em ciência e matemática, que é precisa a presença da consciência, tanto na matemática quanto na física. Então não procede essa pseudonegação da presença da consciência na física quântica. E quando se prova isso, concomitantemente, ao mesmo tempo, se prova que a consciência é a realidade última. A consciência é o fundamento. Aliás, isso já vem sendo defendido dentro da própria astrofísica, dentro da própria física quântica, com o nome de princípio antrópico forte, que um bocado de gente conhece com o nome de Deus. Eu precisava fazer esse fundamento, fazendo essas duas ligações, né, do teorema da incompletude de Kurt Gödel com o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, para mostrar que a consciência está além da realidade física e da realidade matemática. Está além da realidade quântica, inclusive. Tá certo? Espero que você faça uma reflexão, que você reflita com qualidade, com bom senso, com equilíbrio, com espírito crítico, sem preconceito, sem medo, sobre tudo isso que eu falei. Como eu faço das outras vezes, nos meus vídeos, eu apresento sempre os livros que eu escrevi. E este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real, é um livro, um verdadeiro manual para você aplicar a física quântica na sua vida prática, né? Numa linguagem absolutamente compreensível, verdadeiramente fiel ao espírito da ciência. Aqui não tem nada de autoajuda, aqui não tem nada de misticismo, não tem nada de religião.
para você usar na sua vida a física quântica. Para resolver problemas, concretizar projetos, superar deficiências, curar doença, atingir metas, objetivos, etc, etc, etc. Esse livro não existe em livraria nenhuma, você só encontra comigo. Basta clicar aí no link que aparece abaixo. Você sabe também que eu pesquisei no campo da psicodinâmica das cores, porque cor é fóton refletido. E o fóton é o quantum da física quântica. Se cor é fóton e se o fóton é o quantum, então a psicodinâmica das cores tem uma fundamentação quântica. Eu fiquei 30 anos, quase 25, 28 anos por aí, pesquisando os fenômenos quânticos na vida prática das pessoas, e já estudei também como é que os ambientes, como é que as cores dos ambientes atuam no psiquismo humano. Escrevi esse livro aqui, A Física Quântica o efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores. Qual é a cor que você precisa colocar no seu ambiente, dependendo da atividade, dependendo do tipo da pessoa, se é jovem, se é ancião, se é gente com depressão, se é gente com estresse, se é ambiente de artista, de músico, se é ambiente de matemática, qual é o melhor ambiente para um escritório, para um consultório. Está aqui. 28 cores. Nenhum livro no mundo faz isso. Eu, na verdade, eu escrevi 5 livros e estou escrevendo o 6º. E os 2 únicos disponíveis que não está esgotado são esses aqui. Os 2, para você adquirir, vai o link aí embaixo, tá certo? Então eu deixo para vocês todos o meu fraterno abraço quântico.